Malaquias 4:1 diz assim: porque eis que aquele dia vem, ardendo como forno, todos os soberbos e todos os que cometem impiedade serão como palha, e o dia que está para vir os abrasará, diz o Senhor dos Exércitos, de sorte que lhes não deixará nem raiz e nem ramo. Mas para vós que temeis o meu nome, nascerá o sol da justiça, e salvação trará debaixo das suas asas, e saireis e crescereis como os bezerros do cevadouro, e pisarei os ímpios, porque se farão cinza debaixo da planta dos vossos pés, naquele dia que farei, diz o Senhor dos Exércitos. Versículo 4 de Malaquias 4: lembrai-vos da lei de Moisés, meu servo, a qual lhe mandei em Horebe para todo Israel, o qual são estatutos e juízos. Eis que eu vos envio o profeta Elias, antes que venha o dia grande e terrível do Senhor, e converterá o coração dos pais aos filhos, e o coração dos filhos a seus, diga comigo, pais, para que eu não venha e fira a terra com maldição. Quando eu separei essa palavra, e eu preparei ela para cada um de nós, eu preparei uma palavra para quebrar as maldições sobre a nossa nação. Maldições. E que nessa noite sejam quebradas maldições em cada família aqui, em cada pessoa. Amém? Você recebe isso? Quebrando as maldições. Diga para quem está do teu lado o tema da mensagem: quebrando as maldições. Quando eu pego esse livro de Malaquias, ele vai falando de ofertas, ele vai falando de um Senhor que abre as janelas dos céus para os seus filhos. E ele começa nesse versículo, no capítulo 4, versículo 1, dizendo que naquele dia vem ardendo como forno todos os soberbos e que cometem impiedades. Ele começa a falar de algo importantíssimo na igreja ou na família. Ele vai falar no finalzinho do versículo 1 que ele não deixará nem raiz e nem ramos. O que o Senhor está falando aqui? Que todo espírito que mata pessoas e famílias não subsistirão, porque o Senhor queimará. Ele está dizendo aqui: os soberbos, os impiedosos, eles serão como palha, porque o Senhor abrasará a terra. Ele diz que todo orgulho, toda impiedade, toda soberba, todo espíritos contrários, eles serão como palhas. Nós enfrentamos na vida cristã uma eterna guerra, e nessa eterna guerra há um espírito que ronda para destruir vidas. E quando eu falo de quebrar maldições, eu falo que o livro de Malaquias está dizendo que palavra, elas vão até ao vento, palavras são jogadas ao vento, mas diz que o Espírito do Senhor ronda a terra, para que ardendo como fogo queimará e abrasará toda a palha. Quando ele queimar, não vai ter raiz e nem ramos. Por que muitos cristãos não estão corretos na presença do Senhor? Porque as suas raízes estão queimadas. Por que nós vamos tomar a ceia e não aprendemos a pedir perdão, a tirar o orgulho, a ser uma pessoa piedosa, uma pessoa boa? Porque a sua raiz está sendo abrasada. Vem aquele dia em que o Senhor arderá como forno. O Senhor queimará os ímpios, queimará todo o espírito contrário, raízes serão queimadas. Por que o pastor está falando isso? E quando é nesses 6 meses de milagres? Porque para o Espírito de Deus operar, a raiz tem que estar boa. Para o Espírito de Deus trabalhar e fazer milagres, a igreja tem que estar unida. Quem pode dar glória a Deus? A igreja tem que estar de comum acordo, andando sempre juntos, porque esse fogo queimará todo espírito dos ímpios.
todo espírito de orgulho, de soberba, falsidade, impiedades, o Senhor dos Exércitos queimará todas as raízes. Aí no versículo 2, tem uma palavra que eu separei aqui, que ela está no hebraico, que diz assim, tecedaká, que significa justiça de retidão. Justiça de retidão, por quê? Porque aqueles que temem ao meu nome, nascerá sobre eles o sol, versículo 2, o sol está comigo aí? Sol da justiça e salvação. Quem teme ao Senhor e tem Deus como princípios de vida, não serão queimados, pelo contrário, receberão o Espírito da salvação, transformação de vida. Versículo 2, tecedaká, justiça de retidão, que fala sobre o sol da justiça, que em hebraico significa reverência a Deus. Sabe por que muitas pessoas não recebem bênçãos? Porque são irreverentes. Sabe por que a gente não recebe muitas coisas do Senhor e nos igualamos aos ímpios que não creem em Deus? Porque a nossa vida é feita de qualquer jeito. Quando eu vou participar da mesa da ceia, a Bíblia vai falar que os discípulos se preparavam uma semana antes. E no 7º dia, que era o sábado, eles se separavam no Shabá para poder se consagrar para o momento do partir do pão. Eles não sentavam ao redor de qualquer pessoa, eles sentavam ao redor e com Jesus à mesa. Jesus não está aqui materialmente físico, Ele habita em você, mas Ele está aqui olhando para nós, cercando a mesa, olhando a igreja e dizendo assim: vocês têm comunhão para que a minha justiça aconteça. Estamos hoje em dia de eleição, né? Está sendo contados os votos. E aí? Será que Deus vai ouvir a nossa oração ou o país vai continuar na mesma? Será que as nossas raízes, essa palavra tem que pegar em nós, elas não estão deturpadas diante de Deus? Será que as nossas raízes precisam ser tratadas como uma nova terra adubada para que ela cresça? E ele diz assim: sobre a vida daqueles que temem ao Senhor, daqueles que têm a justiça e retidão, eles receberão o sol da justiça. É por isso que nenhum impedimento vai quebrar a vontade de Deus nesse lugar. Amém? Sobre a tua vida eu vou profetizar: nenhuma maldição chegará à tua casa. Diga para quem está do teu lado: tema da mensagem: quebrando as maldições. Quando eu quebro maldições, eu tiro de mim algo que iria tirar o foco de Deus na minha vida. Essa noite eu tive um sonho, irmãos. Estava andando numa cidade, veio 2 mulheres e elas me ofereceram algo para comer. Escuta bem, me ofereceram algo para comer. Eu estava contando isso para Lucimar, para mais alguém, acho que foi para minha mãe também. E foi ontem, estava falando sobre isso. E quando elas me davam algo para comer, aquilo me começava a deixar zonzo, sabe assim, meio grogue. Era tipo o chá, aquele chá de boa noite Cinderela. E eu falei: está amarrado. Eu tinha comido algo que foi oferecido. E quando eu olhei assim, eu falei: o Espírito sobre mim falou assim: profetiza, porque elas não vão ter poder sobre a tua vida. 2 mulheres. E eu orando ao Senhor ali, eu falei: Senhor, eu repreendo agora. E na hora que eu passava na rua meio grogue, apareceu 2 policiais. E eu falei: ó, essas mulheres estão querendo fazer algo contra as pessoas e dando algo de comer para que elas fiquem numa situação, como é que se diz, fragilizada. Quando eu comecei a profetizar, o meu telefone tocou, irmãos. Eu estava sonhando e ouvi o meu telefone tocar. Me despertei do sono e Deus falou assim: eu te dei um grande livramento hoje, que todo o espírito de maldição que foi lançado contra a nossa vida, porque a gente acha que o diabo não tem poder. Não, ele tem poder, mas ele não tem todo o poder. Então é por isso que hoje eu vou profetizar que o Senhor vai desfazer maldições aqui.
O Senhor vai desfazer, vai quebrar maldições sobre este lugar, sobre a nossa nação, sobre o nosso Brasil, sobre o planeta Terra. Agora nós profetizamos que foram quebradas maldições agora, para que possa aparecer o sol da justiça. Amém, igreja? Que significa reverência. E diz no versículo 2 ainda, que a salvação trará debaixo das suas asas. Quem está em Cristo está voando, irmãos. Quem está em Cristo tem vida nova. Quem está em Cristo é reverente diante da presença dele. A salvação, como diz aqui em Malaquias 4, versículo 2, a salvação vem pelo Messias. O Messias chamado Jesus Cristo de Nazaré. Ele trará debaixo das suas asas a salvação, e debaixo das suas asas nós cresceremos. É forte isso, irmãos. Debaixo da presença do Senhor você vai crescer. Eu vou profetizar, amém, igreja? Debaixo da presença do Senhor a sua família não será mais maldita, ela será bendita. Bendita será toda a terra, bendito serão o fruto do teu ventre, bendito será a tua entrada e a tua saída, bendito será em quem você tocar. Então, em nome do Senhor Jesus, toca nessa pessoa do lado e diga assim: você é abençoado. Você é abençoado. Você está livre de toda maldição. A reverência de Deus está em você, a presença do Senhor está em você, a presença do Messias prometido, Jesus Cristo, está em você, e ninguém poderá nos separar do amor que está em Cristo Jesus. Versículo 4, lembrai-vos da lei de Moisés, meu servo, a qual lhe mandei em Horebe para todo Israel, o qual são os estatutos e juízos. Ele fala de estatutos, ele fala de lei, é conjunto de regras estabelecida por Deus. Quem está fora da regra não está dentro do estatuto de Deus. Quem não sabe obedecer está fora do estatuto. Eu tenho que obedecer, não é porque eu sou bonitinho ou porque Jesus é bonitinho. Eu tenho que obedecer porque Ele é o meu Pai, Ele é o dono de todas as coisas. Ele é Senhor. Ele é o Senhor da minha família. Conjunto de regras, leis estabelecidas por Deus para que o seu povo obedeça. E lembre-se, no versículo 4, lembra-se, gente, da lei de Moisés, meu servo, o qual lhe mandou para o Horebe. Por que Deus mandou Moisés para o Horebe? Foi lá naquele monte que ele recebeu as tábuas das leis. Está ouvindo aí, crente? Por favor, não converse, ouça a voz do seu pastor. Quando ele recebeu as tábuas da lei, a Bíblia vai dizer que ele recebe algo que vai promover não só a época de Moisés, mas as gerações de Moisés. A Bíblia está dizendo em Malaquias: lembrai-vos das leis de Moisés. Para quê? Para que a gente possa receber direção do que Deus quer. Agora, por que ele tinha que escrever aquelas leis e entregar para Moisés? Para que o povo fosse liberto, para que o povo fosse transformado de escravos para filhos da luz. Você não é mais escravo, amém, igreja? Você não é mais escravo do pecado. Sobre você não habita mais a impiedade. Sobre você não habita mais o orgulho. Sobre você não habita mais a falsidade. Sobre a tua vida não habita mais a prostituição. Sobre a tua vida não habita mais os pensamentos maquiavélicos. Sobre a tua vida está a presença do Senhor. Quando eu obedeço os estatutos de Deus, como Moisés fez no Monte Horebe, ele recebe uma direção para libertar o povo de Israel. Que nessa noite, irmãos, nós possamos ser, como Moisés, libertadores do povo do Egito. Em nome do Senhor Jesus, você está livre para adorar o Senhor. O nosso Brasil, a nossa nação está liberta de
toda palavra maldita sobre esta nação. Nós profetizamos a bênção do Senhor sobre esta bandeira, ordem, progresso, sobre esta pátria. Nós oramos para que toda maldição seja quebrada nessa hora, Senhor. Corte todos os laços do passarinheiro contra a nossa nação. Nós não estamos vendo, nós não enxergamos, mas sabemos que o Senhor está cortando todas as maldições. A justiça e a retidão de Deus está sobre a nossa nação. Oh, papai, lembrai-vos da lei de Moisés, o meu servo. A Bíblia vai falar que o Senhor fala em Malaquias que lembra-te das leis de Moisés. Mas a lei foi de Moisés porque ele levou as leis, mas não foi Moisés que fez. Nada foi o homem que criou, Deus formou todas as coisas. Tudo ele fez para o seu louvor. O que o Senhor fala para Moisés? Moisés, pega esses estatutos, pega essas leis, pega esses momentos preciosos e leva para o povo do Egito ser liberto. Quando eu ouço Malaquias dizer que o Senhor vem ardendo como forno, eu imagino Deus vindo do seu trono, mandando o seu filho Jesus, mandando uma comitiva de anjos, mandando o seu Espírito Santo, dizendo assim: eu estou indo até a terra queimar o que não presta e levantar o que está salvo. Eu profetizo que hoje o Senhor vai te exaltar. O Senhor vai tirar você da situação de humilhação e vai te colocar em lugares altos. Quem recebe isso, por favor, se manifeste nessa noite. Mas o Senhor não vai te colocar para você ser famoso, para ser alguém, não. O Senhor vai te colocar para você ser chamado de filho, para você ser chamado de servo. Ele faz que fala que quando Moisés vai levar as leis que eram dele, ele fala assim: ouçam, lembrem-se das leis de Moisés, meu servo. Quem é servo ouve a voz do seu Senhor. Quem é servo não ouve outras vozes, ouve a voz do Espírito, ouve a voz do Senhor. Ele está dizendo que Moisés vai para o Monte Horebe. Moisés vai subir o lugar de encontro. Moisés vai subir o lugar da presença. Moisés vai subir o lugar em que Deus vai falar com ele no mínimo 40 dias. E diz a palavra que quando ele sai do monte, Moisés, o que acontece com o seu rosto? Ele brilha. Quem obedece brilha. Quem tem a presença não vive com cara de pato dono, de bicudo. Olha para o teu irmão e diga assim: ó, dá um sorriso aí, meu irmão. Dá um sorriso. Parece que o Espírito, aleluia, parece que há um espírito de confusão que não deixa você ficar bem. Em nome de Deus, tem dia que a gente acorda amargo. E não, meu irmão, acorda feliz. O Senhor te deu a oportunidade de viver uma nova vida. Há uma lei, há uma regra, há um estatuto sobre você. Ele falou que você seria abençoado. Ele falou que você seria abençoado. Ele falou que você iria prosperar e habitar em terra de Canaã. O Senhor está dizendo que vai tirar o seu povo do deserto e colocar em lugares de águas claras, águas limpas, água pura, água fresca. Eu profetizo nessa noite que há um rio de Deus nesse lugar para poder jorrar sobre a nossa vida. Os estatutos de Deus estão aí, a justiça de Deus está aí, e Ele vai levantar novos Moisés, Ele vai levantar novas Rebecas, vai levantar novas Raabes que não serviam para nada no mundo, mas Ele vai usar homens e mulheres para que tenham vida, para que profetizem, para que tenham poder e autoridade. Há poder e autoridade sobre a igreja brasileira, sobre o nosso Rio de Janeiro. Estou com a bandeira do Rio de Janeiro também. Eu profetizo sobre o nosso Rio de Janeiro: não haverá maldições. Não haverá maldições sobre o nosso país, sobre a nossa terra, sobre o nosso estado. Pessoas saem do Rio de Janeiro para morar em outro lugar porque está perigoso. Quando vai para outro lugar, o lugar também está perigoso, está terrível. O lugar está cheio de maldições, cheio de coisas que precisam ser quebradas. Então nessa noite eu profetizo que o Senhor vai quebrar maldições sobre a tua vida. Você não será mais a mesma pessoa. Todo espírito de confusão, todo espírito que está dentro de você para tirar a tua felicidade, hoje está sendo quebrado no nome de Jesus. Há uma regra, há uma lei, há um estatuto, há um espírito que estabelece nessa terra. Se você se ligar com Deus, Deus vai falar com a gente.
O Espírito do Senhor está sobre nós. E Ele nos ungiu, irmãos. O Senhor nos ungiu a pregar novas terras e novos céus. Eu profetizo que há algo sendo preparado para nós. Quando você sair desse culto, Deus vai te surpreender. Deus vai surpreender você. Deus vai trazer justiça, irmãos. Quem precisa de justiça de Deus, diga glória a Deus. Eu preciso, irmãos. Eu preciso que nessa noite Deus faça justiça. Versículo 5: eis que eu vos envio o profeta Elias. Ele falou de um libertador chamado Moisés, agora ele fala de profeta. Antes que venha o dia grande e terrível do Senhor. Eu peguei essa palavra e Deus me levou até uma outra palavra. Diz que Elias é lembrado e ele quer profetizar sobre homens e mulheres nesses últimos dias. O Senhor envia Moisés, liberta o povo. Agora precisa da profecia acontecer. Brote água no deserto, caia codornizes dos céus e maná que desce. Venha do céu uma grande nuvem de fumaça, uma grande nuvem de fogo, algo que queime para aquecer durante a noite, e algo que seja uma nuvem para poder te dar um lugar, ambiente agradável durante o dia. O Senhor cuida do seu povo no meio do deserto. Há um profeta de Deus chamado Elias, e ele diz assim: eu vou enviar o profeta Elias, eu vou falar através do pastor Marcelo, para que não venha maldições sobre vocês, para que não venha o grande e terrível dia do Senhor. Quando vier o grande e terrível dia do Senhor, nós seremos libertos, irmãos. Nenhuma praga chegará à tua tenda. Quem está recebendo isso? Nenhuma maldição. Quando Ele chama as pessoas para irem na mesa, cear, comer do pão, beber do vinho, se degustar as coisas que estão na mesa, Ele não chama o povo só para um memorial simplesmente. Ele chama o povo para seriedade, algo que é eterno. E diz a palavra que nós cearemos juntos. Ele chama Zaqueu e fala: Zaqueu, hoje me convém comer na sua casa, cear na sua casa, entrar na sua casa. O Senhor está nos chamando para que a gente possa receber uma unção profética nesses últimos dias. Em nome do Senhor Jesus, eu profetizo que o Senhor vai enviar vários Elias, vai enviar várias profetisas, para que possa anunciar o ano aceitável do Senhor.